Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui para vocês mais uma vez assuntos tributários, assuntos que de alguma forma vão impactar você empresário, certo? Então essa semana eu trouxe para vocês, principalmente as empresas do lucro real, atenção você que é do lucro real e também você que possui incentivo fiscal de ICMS, aqueles créditos presumidos que os estados costumam dar. Temos uma novidade, temos uma decisão favorável do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que pode ser usado para você como argumento forte numa possível fiscalização, tá certo? Mas antes de começar a falar, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo Instagram, você que estiver me acompanhando pelo YouTube, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo aí, empresário, o seu amigo do lucro real, que provavelmente vai aproveitar muito essa informação, principalmente se ele tiver incentivo fiscal, tá bom? E se inscreva também no canal, que é importante. E o assunto dessa semana é relacionado a uma decisão que houve, favorável a uma empresa. Eu acho que eu notei aqui, a Britânia Eletrônicos SA, é uma empresa de eletrônicos, que ela provavelmente sofreu uma fiscalização sobre os seus incentivos fiscais, o seu incentivo fiscal relacionado ao crédito presumido de ICMS no estado de Santa Catarina. Pelo que eu pude apurar nessa informação, o que aconteceu, A empresa fazia sim a exclusão dessa receita, essa subvenção, em subvenção para investimento. Já eu comento com vocês sobre uma diferença importante que é bom vocês saberem também, tá? Então eles possuíam uma subvenção para investimento, crédito presumido, e esse valor ele não era submetido à tributação do imposto de renda e da contribuição social, Então, a partir desse momento, a empresa vinha fazendo a sua escrita fiscal e vinha apurando os seus impostos sem incluir essa receita relacionada ao incentivo fiscal. Acontece que o fisco bateu na porta dela, o fisco federal, claro, está cobrando aqui tributos federais, e ele questionou por que a empresa não estava incluindo isso na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A empresa muito bem argumentou no sentido favorável para ela, ela argumentou ali argumentos fortíssimos a respeito disso e acabou colocando que ela fazia o registro contábil muito bem e de forma separada, como manda a lei, se não me engano aqui a Lei Complementar 160 de 2017, ela já fazia esse registro e também tinha todo o controle contábil e toda a possibilidade de fazer a demonstração para o fisco. Inclusive, esse incentivo que ela conseguiu provavelmente veio por meio de termo de acordo, como se fosse um contrato entre as partes, que é empresa e fisco, ou ela tinha um decreto, ou ela tinha uma portaria que sustentava isso, que ela assumia a contrapartida de algumas ações. Por exemplo, tem alguns estados que você é obrigado a assumir número de funcionários para que você possa conseguir esse incentivo. Em alguns estados você tem que garantir investimento no estado, crescimento industrial, Às vezes você precisa implantar um polo industrial ali, implantar uma fábrica, e isso gera custo para a empresa. E em contrapartida o fisco fala, bem, vamos pensar assim, você pagaria aqui no meu estado 18%, 20%, 21%. Mas se você vir para cá e trazer funcionários, fazer a minha economia girar, eu vou te dar um incentivo chamado crédito presumido. E esse crédito presumido vai fazer o que com você? Em vez de você pagar talvez 18, 20 ou 21% de ICMS, eu vou te dar um crédito para que você reduza para 5%, para 7%, para 12% a carga tributária total da empresa. Então, é muito sedutor. Muitas empresas acabam indo para alguns estados que ela não tem costume de trabalhar, principalmente de ter um estabelecimento lá, só por conta desse incentivo. E esse incentivo sempre foi muito bom para as empresas e as empresas vêm fazendo isso bastante no Brasil. Só que aí a esfera federal, o governo, estava de olho nessas subvenções. E nesse caso aqui ele pediu a tributação
do valor do crédito presumido que o Estado concedeu para essa empresa em forma de tributação de imposto de renda e contribuição social. A empresa, o que ela fez? Falou, não, nada disso. Eu tenho todo o registro contábil, eu estou de acordo com a Lei Complementar 160 de 2017, e o CARF analisou isso e falou, peraí, faz sentido. A empresa tem contrapartida, tem base legal que sustenta o incentivo dela e registra separadamente como reserva esse valor que ela recebe do fisco, então faz sentido você cobrar. Então ela provavelmente cancelou aí o auto de infração e a empresa saiu vencedora. Então você aí que tem regime especial, não importa o estado, principalmente se for de crédito presumido de ICMS, tá? Onde você tem a contrapartida com o estado, tem um termo de acordo, um decreto que sustenta isso, você, com base nessa decisão do CARF, não teria necessidade de oferecer essa receita para a tributação do imposto de renda e da contribuição social. Então guarde bem isso, tá? Isso é importante porque se chegar um auto de infração, se o fisco bater na sua empresa, você já tem como argumentar de forma forte a respeito disso. Eu recebo algumas perguntas aqui pelo meu canal, e eles me falam, peraí Adriano, qual a diferença de subvenção para investimento e subvenção para custeio? Basicamente, gente, eles consideram subvenção para investimento o crédito presumido de ICMS, tá? É quando eu tenho um confronto de débito com crédito e o fisco me oferece um crédito e eu reduzo a minha carga tributária. Mas eu tenho essa contabilização de forma separada na contabilidade e eu coloco ela como uma receita de subvenção, né? E eu assumo também que eu não vou usar ela, inclusive, para distribuição para os sócios, né? Tem uma diferença. A subvenção para investimento, eu não sou obrigado eu não posso fazer a distribuição para os sócios quando eu tenho esse incentivo do Estado. Ela normalmente é utilizada para expansão do meu negócio, né? Então não é uma coisa assim que geral para todos os contribuintes. Eu tenho que utilizar isso para expansão do meu negócio, não posso distribuir lucro. E tinha mais uma diferença, não compõe um resultado operacional da empresa, né? Então ele de fato é diferente. Agora vamos para outra esfera. No caso da subvenção para custeio, aqueles incentivos comuns, gente. Por exemplo, redução de base de cálculo. Muitos empresários do Brasil utilizam redução de base de cálculo, né? Seja segmento de máquinas, confecção ou construção, sempre tem algum incentivo relacionado à redução de base de cálculo e muitas empresas no Brasil utilizam esse incentivo. Ele é conhecido como custeio e não tem contrapartida da empresa, e na sua grande maioria esmagadora, tá? Mas também não é só redução de base, tá, gente? Tem redução de alíquota zero, o diferimento. Todos esses incentivos estão dentro do chamado custeio, ou melhor, da subvenção para custeio. Nesse caso aí não existe um contrato entre a empresa e o fisco, né? Você acaba assumindo isso de forma automática, só para você estar naquele segmento ou comercializando aquele produto, tá? Então ele é diferente. Ele inclusive pode ser distribuído para os sócios, né? Mas para efeito da redução do imposto de renda da contribuição social, isso virou uma disputa no STJ sobre isso, tá, gente? Algumas empresas entendiam que ele também deveria ser excluído da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Depois eu posso até colocar um vídeo sobre esse assunto, tá? Então, recentemente teve essa disputa aí também desses incentivos de custeio. O fisco ele entendeu que, pode ser considerado também como um equiparado à subvenção para investimento, mas aí precisa passar por um crivo mais rigoroso, né? Ele precisa verificar lá a contabilidade da empresa, verificar se eles estão considerando essa reserva, né, como reserva de lucro, né? E também não pode ser distribuído para o sócio. Ou seja,
Se você já distribuiu, então você não pode abater do imposto de renda esses valores, né, para custeio. Então existe sim uma diferença, basicamente é essa. Depois eu mostro para vocês, coloco também aqui no meu canal para que vocês possam entender basicamente isso. Mas para esse caso em específico, uma empresa de Santa Catarina tinha um incentivo fiscal de crédito presumido, ela tinha um contrato com o fisco ou um decreto que sustentava isso, ela tinha uma contrapartida, o fisco mesmo assim veio lá, bateu na porta dela, cobrou a diferença do imposto de renda, ela se defendeu e esse assunto foi parar no CARF e, para nossa alegria, o CARF acabou sendo favorável à empresa, ou seja, provavelmente anulou esse auto de infração. Então pode ser usado para você sim, empresa do lucro real, como um argumento forte numa fiscalização, tá certo? Bom, gente, para essa semana é isso. Separei apenas um assunto, foi uma semana curta, mas na próxima semana acredito que a gente se encontra novamente e eu trago para você qualquer novidade da área tributária, tá certo? Um grande abraço, um bom final de semana para vocês.